Talvez o planeta mais intrigante do nosso sistema solar seja Marte. O planeta vermelho, nosso vizinho espacial mais próximo que desde a antiguidade povoa a imaginação da humanidade. Durante anos especulou-se que em algum momento possa ter havido uma grande civilização neste planeta. Nos dias atuais, as missões a Marte estão mais próximas de solucionar este grande enigma. Isso nos leva a personalidades interessantes como Giovanni Schiaparelli, um renomado astrônomo italiano do final do século XIX. Ele acreditava ter encontrado na superfície de Marte uma rota de estradas. Anos depois, Percival Lowell, também astrônomo, faria a mesma afirmação. Não podemos esquecer do famoso inventor Nikola Tesla, que acreditava ter ouvido sinais de rádio vindos de Marte. O planeta vermelho sempre foi visto como um lugar potencialmente interessante para explorarmos. Os primeiros astrônomos que observaram o planeta usavam telescópios primitivos. Eles acreditavam estar olhando para um canal ou canais que se pareciam com grandes estradas. Porém, seriam essas estradas construídas de maneira inteligente. Não há dúvidas que sempre houve uma grande fascinação por Marte, mas somente com o aprimoramento dos telescópios, essa teoria foi definitivamente descartada. Agora vejamos algo bizarro e super interessante. Em 1726, Jonathan Swift relata em seu livro As Viagens de Gulliver que Marte teria 2 luas. O mais curioso é que essa descoberta viria a se confirmar 150 anos mais tarde, quando os astrônomos observaram as mesmas luas orbitando o planeta vermelho. E as luas foram batizadas com os nomes Phobos e Deimos, que significa medo e horror. E sim, elas se tornaram 2 dos maiores mistérios sobre o planeta vermelho. Observem essas luas. Se tratam de 2 rochas muito pequenas, portanto, incapazes de causar um eclipse em Marte. Também não são redondas como a nossa Lua. E para completar o mistério, elas orbitam em direções totalmente opostas, o que sustenta a hipótese de vários cientistas ao redor do mundo, que elas, de algum modo, sejam artificiais. Então, se houver algum tipo de habitat em Marte, há uma grande possibilidade de existirem dentro dessas luas. Fly by the comets, visit asteroids, visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object. When people find out about that, they're going to say, who put that there? Who put that there? Well, the universe. Em Phobos existe um enorme monolito que foi registrado pelas sondas enviadas ao planeta vermelho. Nas fotos vemos que ela é muito alta, considerando a extensão de sua sombra na superfície do planeta. É uma estrutura sólida, com laterais aparadas que se eleva verticalmente. Ou seja, este local poderia ser um centro ou um posto de comando, ou até mesmo um posto de observação. E se for assim, devemos perguntar: será que esta lua realmente foi construída com o propósito de proteger o planeta de alguma forma? Isso nos leva ao ano de 2009, quando uma das sondas em Marte tirou novas fotos desse suposto objeto que parecia sair de dentro da superfície. São 4 ou 5 séries diferentes e todas nos fazem lembrar o grande monólito lunar do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Os monólitos do filme são muito semelhantes àqueles fotografados pela sonda em Marte. O mais curioso é que quando você observa as fotos originais, há uma espécie de monte elevado a seu redor, como se ele tivesse sido enterrado no solo de maneira intencional. Curiosamente, o mesmo monte elevado que aparece no filme 2001. No filme, quando perguntam aos personagens o que seria este objeto, um deles responde: o que sabemos com certeza, senhores, é que eles têm 4 milhões de anos e que parecem terem sido enterrados intencionalmente. Outra curiosidade é que ao observarmos as fotos do monólito em Phobos, veremos que o local onde está enterrado é de uma cor diferente do solo ao seu redor. Mas será que é mais uma evidência para corroborar a teoria dos cientistas de que foi colocado ali de maneira artificial? Os defensores dessa teoria se valem de dados oficiais das agências espaciais e apontam várias evidências de que Phobos seja uma lua natural, mas na verdade seria oca.
Isso porque os sobrevoos anteriores sobre Phobos mostraram que o satélite não é denso o suficiente para ser sólido, ou seja, é cerca de 25 a 35% poroso. Além disso, Phobos e Deimos gradualmente estão perdendo sua órbita e se desfazendo pouco a pouco, porque há pouca massa para se sustentarem. Por outro lado, ao observarmos imagens próximas à Lua, iremos nos deparar com o que parecem ser tiros de armas de fogo. Talvez feitos por algum equipamento desconhecido, contudo, bem diferente do impacto natural de outras rochas. E se for assim, devemos perguntar: será que em algum momento da história pode ter ocorrido uma espécie de batalha neste local ou até mesmo a seu redor? Talvez uma guerra intergaláctica? Ou melhor, se varrermos toda essa poeira antiga, encontraremos algo bem inusitado ou até alguma tecnologia alienígena, conforme vimos as anomalias octogonais e hexagonais impressas em sua superfície? Bem, para investigarmos essas questões, precisamos ir à Rússia, que também nos oferece fotos extraordinárias. Essas imagens são de suas expedições espaciais no final dos anos 80, quando enviaram sua sonda Marte, batizada oportunamente de Phobos. Em uma dessas fotos havia o registro de um enorme objeto voador não identificado. Um OVNI gigantesco que se movia ao redor da sonda russa. E o mais bizarro é que esse OVNI era maior que o satélite. Bem, como vimos, sobram justificativas do porquê Phobos desperta a fascinação e curiosidade de inúmeros pesquisadores. Bem, mas via de regra, Phobos é uma lua de Marte que parece ser um simples asteroide. No entanto, em 1989 aconteceu algo muito interessante. Ao ser fotografado pela primeira vez pela sonda russa Phobos 2, as imagens revelaram detalhes curiosos. Uma estranha massa de fios desenhadas na rocha como uma espécie de tramas cruzadas. As recentes sondas enviadas pelos Estados Unidos e países da Europa Central e Oriental com fotos bem mais detalhadas mostram com extrema precisão linhas em ângulo de 90 graus. Coincidentemente, essas linhas formam um desenho impossível de ser feito de forma natural. Isto é mais uma evidência que pode ter sido construído por alguma inteligência altamente desenvolvida. E até então não se sabe como esses estranhos fenômenos ocorreram. Dia após dia, mais e mais teorias comprovam que Phobos não é um satélite natural de Marte. Isso porque, considerando sua forma, peso e tamanho, não poderia ser capturada pela gravidade do planeta. Além disso, orbita muito perto de Marte, o que seria um claro indicativo de uma condição artificial, já que qualquer rocha natural muito próxima ao planeta, em algum momento, simplesmente colidiria com sua superfície. Talvez por isso, gênios como o astrofísico Carl Sagan especularam que um asteroide oco seria o melhor e mais seguro veículo para realizarmos viagens espaciais de longa duração. Sagan apontou que a dura superfície de uma rocha seria a proteção ideal. Ela protegeria os tripulantes tanto da radiação quanto do impacto surpresa de outro asteroide, por exemplo. Mas se a hipótese de Carl Sagan for razoável, devemos perguntar: como poderíamos esvaziar um asteroide? Será que existe alguma forma de projetar uma lua oca? A resposta a essa pergunta é sim, existe uma possibilidade. Por exemplo, uma expedição interplanetária viaja até um cinturão de asteroides. Lá, captura um grande asteroide com tecnologia avançada, como um raio gravitacional. Depois o leva para Marte, Terra ou qualquer outro planeta. Eles aquecem o asteroide até se tornar uma massa fundida, como acontece na fabricação de vidro. Então, sopra-se a rocha derretida que ficará sólida, dando a forma que desejamos. Ela pode ser redonda como a nossa Lua, ou qualquer outra forma, como a de Phobos ou Deimos. Ou seja, teríamos uma cavidade interna que poderia ser ocupada e transformada em uma nave espacial sólida e robusta. As luas de Marte são realmente intrigantes, além de terem muitas coisas estranhas na superfície desse planeta. Algumas, inclusive, que merecem nossa atenção. Anos atrás, poderia ser a maior viagem na maionese pensar que Marte, uma vez, pode ter havido água. Porém, pesquisas recentes nos dizem o contrário. Além da água, em algum momento de sua história, Marte era muito fértil e habitável. Há fartas evidências que em sua superfície havia água corrente, vegetação e muito mais oxigênio do que existe hoje em dia em sua atmosfera. Por esse motivo, não é exagero pensar que, milhares de anos atrás, Marte era um planeta exuberante e fértil.
Por outro lado, também existem outras teorias, como a de que o planeta vermelho até hoje seja um lugar povoado por civilizações extraterrestres. Claro, também há teorias espiritualistas, mas aqui ficaremos com as evidências geológicas, históricas e documentais. Isso nos leva à CIA, que na época convocou Joseph, um dos seus observadores remotos do projeto Stargate. A ideia era ver a distância e relatar como era Marte antigamente. E sim, por mais que isso possa ser incrível, esse fato realmente aconteceu e foi publicado recentemente no site oficial da agência. E sim, ele também inspirou o filme de mesmo nome. Esse documento nos dá detalhes sobre o planeta, como sua civilização surgiu, quando ocorreram os grandes eventos cataclísmicos que destruíram sua superfície, o meio ambiente e a atmosfera. Os refugiados foram levados para outro mundo, que foi descrito como um mundo vulcanicamente ativo. Especula-se que esse mundo se encaixaria no que a Terra pode ter sido há cerca de 500 a 1 milhão de anos atrás. Nesta época, o planeta Terra era muito mais ativo vulcanicamente, principalmente em locais como a Antártida. Em 1975, a NASA enviou a Marte a sonda Viking para fotografar a superfície do planeta. A missão fotografou um artefato raro que parecia uma face humana que ficou muito famosa e recebeu o nome de o rosto de Marte. Se trata de uma formação facial enigmática e, claro, a imagem é extremamente controversa desde a sua primeira aparição. O que poucos sabem é que não é exclusividade desta foto de 1995. Sim, isso mesmo que você ouviu, por isso esse mundo é totalmente proibido. Vejamos as incríveis coincidências. O rosto de Marte aparece quase 2 décadas antes em uma revista em quadrinhos do ano de 1956. Essa revista é do cartunista Jack Kirby. Curiosamente, o nome é o mesmo, exatamente o rosto em Marte. Bem, uma das histórias dessa revista se chama A Corrida à Lua. Ela sugere claramente para que as pessoas apoiassem os grandes gastos públicos do governo a fim de criar a Comissão Aeronáutica Nacional e Administração Espacial, a NASA. O quadrinho levava o leitor a pensar que com esse órgão poderiam encontrar provas da existência de civilizações em Marte. E como já disse, já mostrava o rosto em Marte, que só foi descoberto décadas depois. Tudo isso dito parece loucura, mas hoje a ciência confirmou várias dessas loucuras, inclusive que Marte uma vez teve água. Há muitas evidências que nos levam a pensar que o planeta vermelho teve uma civilização, já que no passado havia água, atmosfera abundante, porém ainda existe, mas em menor escala. Outro ponto muito interessante é que pesquisadores sugerem também que existe uma atmosfera em nossa Lua. Dizem que ela e Marte não são muito diferentes, porém Marte tem muito mais água do que a Lua. Ainda assim, mesmo com menos água e atmosfera, em algum momento é possível ter havido vida por lá. E talvez o conjunto da obra, as quantidades de evidências, muitas confirmações hoje pela ciência, expliquem o motivo pelo qual há teorias sobre bases secretas na Lua e que podemos encontrar algo muito estranho no subsolo em Marte. Se trata de uma teoria que nos diz que em ambientes extremos, o subsolo é o local mais apropriado para uma base de pesquisas. Um bom exemplo disso é a Antártida. Não é preciso ir muito fundo em um planeta para encontrar áreas agradáveis e estáveis que não tenham muitas flutuações térmicas. Um método interessante seria criarmos cavernas vitrificadas usando algum tipo de explosivo. Estudos realizados por John Brandenburg mostram que a poeira na atmosfera de Marte indicava que uma guerra nuclear teria ocorrido em algum momento de sua história. Ademais, há informações científicas confiáveis apontando exatamente sobre isso. E se for assim, isso significa que houve uma civilização avançada tecnologicamente nesse planeta. O escritor norte-americano Richard Holland tem várias obras em que descreve o rosto de Marte e como ele foi criado artificialmente, assim como as pirâmides que lá existem. Com o tempo, mais e mais informações e fotos são trazidas da sonda em Marte que sustentam que o planeta vermelho já foi povoado um dia. E não é de hoje que vemos livros e entrevistas com informantes contando suas próprias experiências por lá. Estes informantes estariam muito bem familiarizados com as bases existentes do planeta. Elas teriam sido criadas entre os anos de 1940 e 1950 com a primeira etapa da colonização alemã, que começou na Antártida em fase de adaptação. Será que tem alguma relação com a sociedade vril?
Bem, entre 50 e 60, após os acordos com o governo Eisenhower, o complexo militar industrial dos Estados Unidos passou a colaborar totalmente com o programa espacial alemão na Antártida. E teria transportado, além de muitos equipamentos, muitas pessoas para Marte a fim de construir essas bases por lá. Ainda, segundo esses informantes, existem milhões de pessoas vivendo nas inúmeras bases no planeta vermelho para desenvolvimento de tecnologias avançadas e incríveis. Eles seguem contando que cerca de 900 civilizações extraterrestres diferentes seguem negociando com os colonizadores de Marte. Tudo é controlado por uma empresa chamada de Conglomerado Corporativo Interplanetário. Se for assim, esses informantes nos mostram novas evidências sobre a história deste planeta e sua interação com a Terra. Estão, na verdade, revelando um passado muito mais complexo do que podemos imaginar. Há uma história complementar a essa de outro denunciante. Ele nos conta que, aparentemente, os alemães chegaram à paisagem marciana já no final dos anos 30 em uma espaçonave construída com a ajuda de reptilianos Dracos. Lá se viram frente a frente com uma enigmática formação geográfica. Bem, mas longe das histórias de informantes, o rosto de Marte é um grande planalto com cerca de 2,4 quilômetros e realmente se parece com um rosto humano. Aliás, bem mais interessante do que isso. E agora é a parte do mundo proibido. A face temos do lado esquerdo um rosto humano e do lado direito se parece com o rosto de um leão. E isso nos leva ao Antigo Testamento da Bíblia, mais precisamente no livro de Ezequiel. Por volta do versículo 40, ele começa a descrever sua visão de uma nova civilização, uma nova terra que vai se formar. A visão da nova cidade também temos no Novo Testamento na revelação de São João. Uma das partes mais enigmáticas deste versículo de Ezequiel é quando descreve que aquela cidade de cristal possui pilares com o rosto de um querubim, com o rosto de um lado de homem, do outro de um leão. Ou seja, está na Bíblia, meio homem, meio leão. Ezequiel descreve exatamente o famoso rosto de Marte. E como nós somos o mundo proibido, nosso papel é desencravar as coincidências e as loucuras da história antiga. Então, não podemos esquecer dos seres humano-leoninos nas esfinges egípcias. Tudo isso, mais uma vez, sugere que nossa civilização pode ter sido derivada de um grupo de sobreviventes de anjos caídos que vieram de Marte. O planeta foi destruído por uma guerra e, de alguma forma ainda desconhecida, caíram na Terra, conforme nos contam os livros de Enoque e vários outros livros de culturas muito mais antigas no mundo. No livro de Enoque foram cerca de 200 anjos caídos vindos de um planeta destruído e chegaram na Antártida antes dela ter sido coberta de gelo. Não podemos esquecer que os satélites detectaram estruturas semelhantes às pirâmides exatamente na Antártida. Para ser mais preciso, são maiores do que as originais egípcias e bem mais antigas que elas. Sob elas, também detectaram uma vasta construção de uma civilização subterrânea, porém, evidentemente, hoje em dia é praticamente impossível chegar a esses locais devido às condições climáticas extremas. No entanto, se conta que na mesma época houveram batalhas ferozes entre esses anjos e os draco-reptilianos que desejavam conquistar a Antártida e estabelecer sua civilização em nosso planeta. Esse povo de Marte, vamos chamar de marcianos, hoje seriam os conhecidos povos dos crânios alongados, conforme vários achados arqueológicos. Em alguns confirmados com origem de fora da Terra, como os crânios de Paracas, alvo de pesquisa do pesquisador internacional Brian Foster, um dos padrinhos deste humilde canal. Bem, há outra teoria que sustenta que esta colonização pelos marcianos ocorreu em ondas sucessivas. Imagina-se que alguns deles teriam ido para a Lua ou passaram longos períodos de tempo por lá, porque era mais adequado. Sendo um objeto artificial, uma base multiplanetária estaria apta a hospedar milhões de refugiados, caso fosse necessário. Daí, após a grande catástrofe, alguns dos marcianos acabaram em nossa Lua. Alguns deles viajaram para a Terra e estabeleceram colônias por aqui, provavelmente na Antártida. Se o documento de observação remota da CIA for verdadeiro, o lugar identificado como muito vulcânico foi a Antártida, especialmente ao redor do Monte Erebus.
E nos dias atuais descobrimos que um ponto vulcânico ativo, como muitos outros, também foram descobertos por lá. E se crê que esse lugar é onde o primeiro marciano colonizador teria chegado. Depois disso, chegaram mais e mais colonizadores que vieram da Lua e estabeleceu-se uma civilização global por volta de 60 mil anos no continente bem conhecido de vocês, o continente de Atlântida. As evidências, assim como as diversas teorias, malucas ou não, desafiam nosso senso comum, nos fazendo sair fora da caixa. Recentemente, a NASA mostrou algumas tubulações na superfície de Marte, porém elas bizarramente parecem terem sido feitas de vidro, muito longe de se assemelhar com algo natural. Algumas fontes internas da NASA alegam que foram usadas como brocas subterrâneas controladas por energia nuclear, mas isso não é oficial. Bem, se conta que elas aquecem muito a rocha e a transformam em tubos de vidro. Se trata de um processo extremamente complexo, onde as brocas perfuram o solo de maneira alternada, avançando e parando conforme a variação da temperatura de fusão do vidro no processo. Por esse motivo, se observam estruturas em arco nessas tubulações, o que são claramente feitas por alguma inteligência avançada ou alguém com domínio de tecnologia superior. Com essa estrutura reforçada, não existe a possibilidade de colapso, caso haja um terremoto no planeta, além de outras funcionalidades. Se for assim, por que será que a NASA nos mostra coisas que desafiam tão claramente uma explicação natural? Bem, por trás de tudo isso, sem conspiranoia jamais saberemos, porém o que fica claro é que a agência governamental tem um fervor quase que religioso por Marte. Ou, se vamos especular, poderíamos dizer, ao que parece, eles veem o planeta vermelho como seu planeta natal. E isso nos leva aos filmes como O Primeiro Vingador do Futuro, um filme muito interessante que nos mostra todos os tipos de elementos, em especial o controle da mente entre os colonizadores de Marte. No filme, eles ocupam Marte, um mundo subterrâneo onde existem duas cidades. Uma cidade-prisão e a outra cidade onde estão exilados, mas eles têm liberdade de ir e vir. Mas então, devemos perguntar, e se essas pessoas se lembrassem de sua civilização? Será que levariam suas recordações e teriam construído vários templos em homenagem a seus antepassados? Ou quem sabe construiriam pirâmides como aquelas que tinham em seu planeta natal? Então, quando nossas sondas chegam a Marte, não encontramos apenas esse rosto com um homem-leão. Mas ao sul temos uma pirâmide gigantesca pentagonal. Em todos os lados dessa pirâmide vimos os cantos do pentágono. O mais estranho é que não se trata de um pentágono perfeito. É um pentágono no qual as linhas convergem um pouco mais alto do que seu epicentro. O mais incrível é que se colocarmos um homem vitruviano de Leonardo da Vinci em cima desta pirâmide, suas medidas se encaixariam perfeitamente. A cabeça e a ponta, os dois braços os lados superiores e os dois pés estendidos seriam os dois lados inferiores. É uma pirâmide projetada na figura de um ser humano. E isso é o mundo proibido. O pesquisador Richard Holloway afirma que estas são formações de grande valor arqueológico, ou seja, que poderia haver uma vasta civilização dentro dessa pirâmide. Dado seu tamanho gigantesco, poderia haver milhares de pessoas vivendo dentro dela, como que protegidos da atmosfera hostil e da radiação solar intensa. Do lado oeste da face em Marte, veremos outras cidades que claramente parecem pirâmides. Uma em particular muito se assemelha com a grande pirâmide de Gizé. A probabilidade de que esses objetos foram colocados aleatoriamente ou um truque de luz ou sombra, considerando características geológicas normais, não faz qualquer sentido. Um grupo de especialistas liderados por Holloway concluíram que a quantidade atual de anomalias geométricas nessa área de Marte é muito maior do que qualquer outra parte em Marte. Ou seja, uma área única que estabelece um tipo de cálculo geométrico onde encontraríamos somente analisando um assentamento artificial feito pelo homem cercado por um deserto. O mais incrível é que, exatamente no centro desta cidade é onde se encontra o nosso já conhecido rosto de Marte. No oeste há também uma cidade de pirâmides. O Sol nasce a leste e poderia chegar a seu auge acima daquela face. Isso sugere que o rosto também era uma espécie de símbolo religioso, o que poderia de fato ter sido uma homenagem a seu grande líder.
Além da figura deste grande líder estar em Marte, há evidências na Terra da chamada antiga raça de construtores. E essas pessoas poderiam ter características humanoide-leoninas, conforme vemos em tantas figuras no Egito. Se for assim, devemos perguntar: será que em algum determinado período duas raças diferentes viveram simultaneamente na Terra? Bem, a teoria é que os leoninos eram originários de Marte e os símios foram gerados. Há muitas ruínas antigas nos diversos pontos do planeta que poderiam ser atribuídas como pertencentes ao povo leonino, pois tinham imagens de deuses com face de leão. Resumidamente, nessa versão da história, os marcianos construíram suas próprias pirâmides, obeliscos e esculturas meio homem, meio leão, como uma forma de adoração àqueles que tinham como seus deuses. E embora chegassem na Terra, continuaram fazendo isso, construindo coisas como a esfinge e as pirâmides no Egito. Podemos ver as pirâmides construídas em todo o planeta, em todos os grandes continentes e recentemente até na Antártida. E quem nos garante que não há muito mais abaixo de todo aquele gelo? Aos poucos, a história marciana é revelada, cada qual com sua versão. Porém, as evidências geológicas, documentos oficiais e as novas descobertas demonstram que nenhuma teoria é uma viagem louca. Tudo se tornou plausível, tudo deve ser levado em consideração. E em breve perceberemos que existe muito mais sobre esse planeta vermelho do que pensávamos. Como pessoas como Elon Musk montando uma missão tripulada a Marte. Então, nos próximos anos, talvez nosso conhecimento do passado e do presente sobre esse quarto planeta seja finalmente revelado. Mas e você? O nosso mundo é ou não é totalmente proibido? Não esqueça o seu like, compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.